tudo bem? Tudo certinho? Vamos estudar? Vamos de vídeo aula? Sempre é bom estar tirando as dúvidas de vocês. Sempre é bom estar aqui com vocês. Não deixe de acompanhar aí as nossas videoaulas aqui. É isso aí. Se liga aqui. Nós vamos começar mais uma semana, mais um conteúdo para o seu Enem, para os seus vestibulares. Se liga aí que a aula vai começar. Vai lá! Vamos dar continuidade aqui a mais uma videoaula. Assiste a aula na íntegra para depois aí você resolver as questões. Qualquer dúvida, vai lá para o plantão de dúvida, tira suas dúvidas aqui com o professor Carlos Alberto. Não fique aflito, a gente está fazendo o melhor para vocês aí, para que você compreenda, que você receba a informação. Lembrando que aqui na videoaula você vai o quê? Dar pausa, voltar, se entendeu, não entendeu. Tira suas dúvidas depois lá no plantão de dúvidas. Então, globalização e a DIT, que eu coloquei o nome aqui, Divisão Internacional do Trabalho. Lembrando que a gente falou na semana passada de quê? Das revoluções industriais, das fases de revolução industrial, os fatores que contribuíram, a Inglaterra que se renovou, se industrializou. Falamos também da segunda, da terceira revolução industrial e possivelmente de quê? De uma nova fase já iniciando para uma quarta revolução industrial, quem sabe, né? Nessa aula também nós destacamos aí o método de trabalho, que o Fordismo, Taylorismo, lá no filme, né, do Charlie Chaplin, no filme Tempos Modernos, que mostra como foi aquela atividade agressiva, aquela atividade mais rápida, onde o trabalhador repetia as ações. Fica ligado nisso, repetição das ações, que leva, consequentemente, o trabalhador à alienação do trabalho. Então, nesse mesmo capítulo 6, a gente vai também falar um pouquinho da globalização e da divisão internacional do trabalho. Lembrando que a globalização ela é o resultado de todas as transformações que aconteceram na economia, de todas as transformações que aconteceram no mundo moderno contemporâneo. É hoje a globalização a responsável pelo fluxo de pessoas, mercadorias, serviços, né? Entre outros fatores, inclusive ela também é responsável por essa pandemia, né? Onde a proliferação desse vírus é rápido, por quê? Porque é rápida a informação, é rápido o fluxo de transporte, é rápido o fluxo de pessoas. Fica ligado que a gente vai agora aqui no slide mostrar para vocês essa segunda fase aqui da globalização. Como é que anda o mundo atual? Essa imagem retrata bem aqui o mundo atual, hoje está nas nossas mãos, né? Então depende da gente também para que novas ideias, novas conquistas aconteçam no mundo atual. Fica ligado aí que eu vou mostrar para vocês o que é a globalização. Anota aí, pega lá teu livro, vê lá a questão. Globalização é o quê? A integração econômica, financeira, comercial, né, do mundo. Eu coloco sempre 3 pilares da globalização. Fluxo de transporte, fluxo de comércio e a comunicação. Esses são os 3 pilares. O que é isso, professor? É a base da globalização. Vou repetir para vocês. Transporte, comércio e comunicação. Esses 3 elementos se integram entre os países que, consequentemente, né, provoca essa aldeia global, uma padronização do consumo, uma grande quantidade de mercadorias, serviços, pessoas, né? Você tem aí seu telefone que veio da China, dos Estados Unidos, você tem aí um amigo que mora na Europa, na China, na África, na Ásia, que permite você, claro, sempre estar em comunicação. Porém, a gente sabe que a globalização ela tem um processo de integração, que a gente vai mostrar aqui, ó, o processo de globalização e a integração mais efetiva entre os espaços mundiais. Isso aqui é importante vocês saberem, decorre de 2 condições básicas. Quais são essas 2 condições básicas? Aí a gente viu aí uma que a gente estudou aqui em sala, desculpa aqui no nosso videoaula, né? A grande revolução tecnológica
E aí quem é, professor, essa grande revolução tecnológica? Aí você vai dizer, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial. Fica atento que lá na atividade do livro, ele pede para você dar as características importantes das 3 revoluções industriais. E aí o que é que você vai fazer lá no quadrinho que tem lá numa questão? Você vai colocar onde aconteceu a primeira revolução industrial. Marca direta, Inglaterra ou Reino Unido. Fonte de energia que foi da primeira revolução industrial, carvão mineral. Inovações, a máquina a vapor. E assim você vai fazer com essas grandes revoluções, essa mesma coisa que tem lá no quadro, você vai responder essas questões. O outro fator que integra a globalização é o aumento crescente do comércio internacional. Aí a gente sempre faz uma pergunta. Nenhum país do mundo hoje vive isoladamente. Se tem alguns, muito pouco. A maioria, eles estão integrados. A maioria está acontecendo isso aqui. O fluxo de mercadoria, o fluxo de pessoa. Inclusive hoje a pandemia nos permitiu o quê? Fazer compras pela internet, fazer pedidos para entregar em casa, ter aplicativos de diversos fatores, aplicativo de transporte, aplicativo de alimentação. Então no próprio celular você faz isso e rapidinho você tem o seu pedido chegando em casa. Beleza? Eu vou dar continuidade agora aí com mais um slide para a gente ver essa videoaula de hoje também sobre a divisão internacional do trabalho. Então, galera, depois aí da gente ter mostrado para vocês as consequências da globalização, é hora agora da gente trabalhar a divisão internacional do trabalho. A siglazinha DIT que eu mostrei aí no início da aula. O que é essa divisão internacional do trabalho? A primeira coisa que a gente vai fazer é justamente dar o conceito do que é a divisão internacional do trabalho. Ou seja, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, divisão internacional do trabalho, conjunto de especificidade presente no sistema global de distribuição das atividades produtivas e de serviços pelo espaço geográfico mundial. De maneira resumida, você que aí não conseguiu, professor, você está aqui, você vai anotar, lá no seu livro também tem o conceito, a primeira coisa que vocês vão fazer é isso, dar o conceito de divisão internacional do trabalho, e aqui eu mostro um esquema para facilitar a vida e vocês entenderem melhor o que é a DIT. Você vê aqui a imagem de um campo, né? Um agricultor, um cultivo de algum produto que com certeza será exportado para esse país aqui. Você está vendo aqui as setas, né? Consequentemente, se é um campo representando um país subdesenvolvido, na outra imagem você tem aqui um equipamento eletrônico representando a tecnologia, um país desenvolvido. Então, de maneira mais simples, a divisão internacional do trabalho é a relação entre um país subdesenvolvido e um país desenvolvido. Mais precisamente, a gente já falou em sala de aula, a DIT ela é a evolução do Pacto Colonial, que teve lá no passado entre colônia e metrópole. Só que aqui é a divisão atual, onde você tem aqui os países subdesenvolvidos continuam sendo exportadores de produto primário, por exemplo, soja, café, cana-de-açúcar, carne e outros produtos, que inclusive a gente pode citar o Brasil, ele é um exportador de produto primário e ele recebe dos países ricos e desenvolvidos produtos industrializados. Então essa relação existe hoje na globalização no mundo atual, chamada de divisão internacional do trabalho. O que mais esses países exportam? Lucros das empresas multinacionais. Eles exportam também juros, que eles pagam com empréstimos, vocês podem observar aqui, e eles também fornecem os royalties, que são as grandes corporações que exploram riquezas minerais, tiram todo o lucro dessa riqueza e mandam para o país desenvolvido. Eu vou citar até o exemplo aí de uma Coca-Cola, que é americana. Você paga R$2 numa Coca-Cola, R$1,50, o lucro dela vai para os Estados Unidos. 50 centavos fica aqui para as despesas que ela tem com a fábrica no país. Então, a princípio, isso é a divisão internacional do trabalho. Quando vocês estiverem no ensino médio, nós vamos se aprofundar mais nessa divisão internacional do trabalho, mas fica ligado que, de maneira simples, ela é o quê? A relação entre um país subdesenvolvido e um país desenvolvido.
Vale lembrar também que essa divisão internacional ela é desigual. Beleza, galera? Então, galera, vamos então falar de mudanças no trabalho, vamos então falar também das mudanças que ocorreram no sistema de produção, mas também no sistema de comércio, no sistema de globalização. E eu já tinha até falado aí para vocês, né, da divisão internacional do trabalho, as relações existentes entre, né, o comércio, os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, aquela divisão internacional do trabalho que lá atrás a gente chamava de pacto colonial, onde as metrópoles exploravam as colônias. E hoje a gente tem os países desenvolvidos com alta tecnologia, os países desenvolvidos com grande desenvolvimento na produção e, claro, exportando cada vez mais produtos industrializados e tecnologia. E comprando dos países mais pobres, menos desenvolvidos, matéria-prima barata e mão de obra barata. Essa é a nova divisão internacional do trabalho, que eu já havia colocado para vocês, né? Que retrata os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, aqueles que são agrícolas, aqueles que são exportadores de produtos primários e de alguns produtos industrializados, porque na nova divisão internacional, alguns países subdesenvolvidos se industrializaram, consequentemente, eles passaram também a produzir indústrias e produtos industrializados. Porém, galera, a maior parte dessa industrialização é tardia e as grandes empresas nelas são multinacionais, pertencentes aqui, ó, aos países desenvolvidos. Então, galera, o que acontece? Os juros, os lucros, todos eles vão para os países desenvolvidos. Enquanto os países desenvolvidos fornecem produto industrializado, que tem um valor agregado muito maior, quando eu falo em valor agregado, é muito mais caro do que o produto primário. Onde eles exportam tecnologia, essa tecnologia é a clássica, é aquela já ultrapassada, eles não fornecem para o país subdesenvolvido tecnologia de ponta, por isso a gente fica, o Brasil é um exemplo, nós ficamos cada vez mais atrasados com relação ao desenvolvimento tecnológico nos países desenvolvidos. Eles também trazem empréstimos, capital, para cobrar juros, cobrar parcelas, o que termina o quê? Endividando muitos países subdesenvolvidos. E também eles trazem produtos especulativos. Esses produtos são bolsas de valores, finanças, empréstimos, como eu já disse, créditos e outros fatores, certo? O que a gente vê na nova divisão internacional do trabalho é cada vez mais um mundo subdesenvolvido dependente de um mundo desenvolvido. É o que acontece ainda hoje no mundo. Beleza? Essa é a nova divisão internacional do trabalho. E aí, galerinha, vamos lá para os exercícios aí na página 56 aí do seu livro 2. Eu vou trazer essas questões aí que estão baseadas nesse texto aqui que eu achei interessante, que se refere a essa videoaula que a gente está dando agora. Abre aí na página 56, acompanha o texto, lê esse texto completo depois, mas acompanha as questões que a gente vai trabalhar aqui. Por exemplo, aqui, ó, esse texto que fala: Gana abriga maior lixão de eletrônicos da África. Gana que, consequentemente, vive um processo de divisão internacional de trabalho como receptor de quê? De produtos industrializados e exportador de produtos primários. Então, baseado na imagem, baseado nesse texto que vocês vão ler aí, vamos ver a questão agora. Vamos ver aí, roda. Vamos lá então, olha só as questões que aparecem depois do texto. Ó. Qual é o papel da Gana na nova DIT? O que é DIT? Divisão Internacional do Trabalho. Então, qual é o papel? Falei inclusive aqui na hora do texto. Qual é o papel da Gana na nova DIT? Ela é o quê? Receptora, anota aí, de produtos industrializados e exportadora de matérias-primas. Deu pause aí? Volta um pouquinho, mas eu vou repetir também. Gana tem a função de receptora de produtos industrializados e exportadora de produtos primários.
Ou seja, ela compra o produto industrializado mais caro e vende a matéria-prima barata, né, para fora, principalmente para onde esses países vão produzir esses eletrônicos aí, como ferro, nióbio, cobre, sai de Gana, vai para o país desenvolvido, transforma no produto industrializado e aí volta para Gana muito mais caro, terminando inclusive o quê? Formando um lixão aí nessa região. A segunda questão é, explique a relação de Gana com a tecnologia. Que relação é essa? Dependência tecnológica. Gana não tem tecnologia nenhuma e ela depende da tecnologia vindo dos países desenvolvidos. Então, a relação de Gana com a tecnologia é um país dependente, tanto de produtos industrializados como de tecnologia. Beleza, galera? Vamos aí? Nós vamos terminar essa aula por aqui. Se liga aí que tem mais uma aula para você assistir e até daqui a pouco. Não saia daí e assiste a outra aula todinha. Beleza? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver.